Esse é o Ford Roadster 1932, um modelo muito procurado, mesmo nos Estados Unidos, que é de onde ele vem, né? Aqui no Brasil nós temos pouco deles, muito pouco, muito raro, e quando aparece é muito caro. Nos Estados Unidos o preço dele é relativo, depende do estado, depende muito de quem montou, inclusive, né? E aqui no Brasil não, aqui no Brasil você encontrar um modelo dele é, original é muito difícil, muito difícil. Até tem, mas é muito raro e quem souber tá bonito, né? Em suma, eu vou começar a modelagem desse carro. Eu vou começar pela lateral traseira e vou mostrar para você como é um passo a passo geral dessa modelagem, de uma modelagem para esse ou para qualquer outro objeto, carro ou qualquer coisa que você mesmo for fazer aí e que você precise fazer um fatiamento. Já desde já eu adianto, eu não utilizo o software que é automático para esse corte, né? Até pode ser usado, você vai até discordar de mim, mas é assim, quando eu vou modelar uma carroceria, eu procuro os detalhes dela e às vezes o software automático, aquele cortador automático, ele não te dá aquele detalhe que a carroceria precisa, né? Então, da maneira como eu faço, não é nada do outro mundo, não é nada, né? E eu estou falando porque tem gente que me pergunta, entendeu? Tem gente que me pergunta, como é que você faz? É, qual é o critério, né? Que software você usa, né? Eu vou mostrar a modelagem 3D, que é básica para qualquer software, pode mudar o comando, tá? Por exemplo, eu uso o Blender, mas vamos supor, você usa o 3ds Max, ou você usa o CATIA, não interessa, vai ter o comando diferente, mas o princípio é o mesmo, o princípio não muda. E na hora do fatiamento, também o princípio não muda, pode ter diferença no comando, porque é por operação booleana. E eu já falei sobre isso num vídeo anterior, eu começando uma porta de um Mustang. A operação booleana, quem se lembrar na escola, da escola lá, eu mesmo, escola lá dos anos 70 minha, tá? Então a gente já tinha isso lá, a operação booleana, que a gente colocava no papel, só que você não vai fazer conta, você fica tranquilo. Você não vai fazer conta, é o software quem faz esse cálculo. E você só vai comandar, mandar, falar para ele, eu quero que você corta aqui e pronto, né? E a montagem, a escolha dos encaixes, a transformação de 3D para 2D, porque você tem que transformar o arquivo 3D em um arquivo 2D para mandar para o AutoCAD, tá? Para mandar para o AutoCAD gerar um arquivo que vai servir tanto para impressão, imprimir em papel, como para você poder também mandar para uma CNC, ou a router, ou a laser, como eu já fiz um anterior do Pedalcar Vintage, que eu estou montando, estou trabalhando ele ainda, né? Logo tem notícia dele, e dos outros, e de alguns demais que nós estamos trabalhando. E a princípio é isso. Nós vamos direto lá para a modelagem, que esse é o princípio. Primeiro, modelagem. Aliás, a modelagem com medidas, tá? Com as medidas corretas desse carro. Perfeito? E aí é o fatiamento. Do fatiamento para transformar em 2D, tá? E do 2D a gente monta o físico. Perfeito? De uma maneira bem resumida, eu vou procurar apresentar para você como que é o conceito do Blender. Então, veja que eu inseri uma figura plana, eu comecei a puxar e esticar ela pela borda, você pode esticar pela borda, pelos pontos ou pela face inteira. Mas eu comecei pela borda e comecei a dar formato em uma porta genérica. Veja que aqui a gente já até deu um formato básico da porta. No entanto, ela está chapa reta. Para que essa chapa reta se curve, fique suave,
Então a gente precisa utilizar um comando que tem nele chamado de Subdivision Surface, né? Ou seja, subdividir uma face, um painel. E esse comando ele suaviza com base em 3 pontos principais. É a chamada curva de Bézier. O conceito se baseia nos 3 pontos, aonde um central e os outros 2 na lateral, e conforme a distância de um para o outro, forma o raio dessa curvatura e uma abertura dessa curvatura. Então, ele sendo manipulado, a gente consegue dar o formato correto com medidas na chapa. Olha, esse é o exemplo dos 3 pontos principais que eu mencionei. Então, conforme o distanciamento entre eles, é a característica da curvatura da chapa que a gente menciona. Pode ver que embaixo você também consegue perceber que a chapa está ovalada onde ela deveria ser quadrada. Nós vamos corrigir isso daqui a pouquinho. Mas só para ilustrar para você, 3 pontos principais mostram a característica da curvatura, de quão distanciado ele pode ser e ser curvado para atender à necessidade do projeto. Aqui um comando de suavização, tira todo esse friso da lateral da chapa. E agora a gente começa a dar realmente para a porta a sua função de porta. Vamos começar a tirar esses ondulados, essas ondulações causadas pela Bézier. Porque a gente tem subdivisões para fazer. Essas subdivisões vão ajudar a dar o formato na porta. E agora nós também vamos criar vinco e vamos criar a depressão que for necessária para que ela possa se parecer com a porta de um veículo. Aí agora você pode me perguntar, mas Donizete, você está falando que vai fazer a lateral traseira de um Ford Roadster 32. Por que raios você está me mostrando uma porta? E eu vou dizer para você, eu concordo com você. Acontece que quando eu comecei a modelar a lateral, eu não estava pensando em gravar um vídeo sobre a lateral de uma porta, a lateral desse carro. No entanto, eu precisava mostrar para você o conceito de como é que eu começo a modelar alguma coisa. Aqui, por exemplo, olha só, o conceito de como eu vou criar um vinco, né? uma depressão, uma saliência. Então, esse vinco é criado e você vai ver que ele, ampliado ali no detalhe, os 3 pontos principais se fazem valer, né? Tanto para um lado quanto para o outro. E aí, com a adição pelo comando de Ctrl R no Blender, que é uma adição de subdivisão, a gente consegue já dar o formato para o vinco. E não esquece, por exemplo, se você vai fazer um vinco de 5 milímetros, o Blender te dá um vinco com o raio de 5 milímetros, conforme a medida que você coloca de distanciamento entre os pontos ou entre as bordas. E aí você vai formando a definição, né? Por definição de resolução, você consegue fazer a marcação desse vinco. E conforme a gente vai criando as subdivisões, nós vamos dando a suavidade na chapa, né? É como você faria com a sua roda inglesa. É como a gente faria se fosse pegar a chapa e fazer a roda inglesa. Aqui nesse caso, por exemplo, eu colocaria a banda de borracha na roda superior e rolaria a chapa até ela, com uma carga leve, uma supressão leve, até ela atingir uma curvatura suave na lateral, para que ela possa pegar o formato de uma carroceria. Aqui a gente acrescentando aquele detalhe característico no inferior da porta, na face inferior da porta, né? Dando aquele vinco com aquela reentrância, aquele raiozinho bem sinuoso, mas que está bem marcado na lateral, principalmente nos Opala, né? Nos Opala a gente também tem muito isso, nos Camaro, nos carros americanos, a gente costuma ter muito esse vinco e o contravinco por baixo, né? É um efeito muito interessante. Aqui adicionando detalhes que finalizam a porta de uma vez, né? Tirando aquele efeito, ou seja, minimizando o máximo o efeito de curva de Bézier. Para onde não precisa dessa curvatura,
a gente já começar a acentuar o ângulo agudo dela, né? Aqui é a porta finalizada com o seu detalhamento, sua superfície já suave, né? E vamos para a lateral do Ford 32, que é o motivo do nosso vídeo. Partindo desse princípio que foi mostrado na sessão anterior, na parte anterior, agora a gente junta todas as informações pertinentes ao carro. Medida, a sua volumetria, e aí agora eu entro no detalhe da volumetria, eu tiro todas as medidas direitinho, coloco no papel e procuro uma blueprint que seja adequada. E aí quando a gente começa a colocar a blueprint no Blender, aqui por exemplo, a gente começa a escalar ela no seu ponto de medida correta. O Blender te dá essa condição de medida. E a gente separa em blocos, como eu vou mostrar aqui, a respeito por exemplo, distância entre eixos, a altura, a largura, tudo o básico. Agora tem os detalhes também, que são os frisos, reentrâncias, né? A gente precisa de informações como imagens, né? A gente precisa de fotos. Eu consegui fotos de um colega americano que gentilmente cede as imagens dele para gente, para poder fazer uma comparação, para qualquer dúvida tem, porque se eu tenho o carro disponível, eu faço um scanner dele, né? Ou eu faço um scanner dele, ou eu já faço logo o físico, se ele está disponível para gente na oficina, né? Mas se não tá, como no caso do Ford 32, né? A gente tem que fazer isso, a gente tem que procurar informação com quem tem essa informação, né? E daí eles ajudam a gente, né? Por exemplo, olha aqui, tem o entre-eixo sendo considerado, a blueprint sendo escalada, né, no entre-eixo correto. Então, quer dizer, eu procuro dar para a volumetria do carro uma distinção, trazendo ele para o original. Esse carro, olha, fazendo começando a chaparia lateral, né? A chaparia lateral, depois, daí agora eu já venho com o friso, né? Olha os frisinhos dele, né? Trazendo aquela depressão que tem na carroceria, considerando todas as medidas direitinho. Então, quer dizer, se eu tenho o carro na mão, ou eu faço logo o físico sem precisar do computador, ou eu já faço ele digitalizado, escaneado, né, com um programa de fotogrametria que eu tenho aqui e consigo desenvolver. Olha, aqui por exemplo ele já mostra que a gente consegue fazer já está modelada a casca. Quando você faz uma modelagem no Blender, você tem a casca dele, mas ainda não dá para fatiar. Ainda não consegue fatiar, porque para fatiar tem que ser uma caixa fechada. Eu vou mostrar isso para você. Então nós temos que cuidar do fechamento, né? E veja que eu também estou aproveitando e já desenvolvendo o alojamento da roda. Esse alojamento da roda é importante para a lateral, faz parte da lateral, né? Tem seus detalhismos também, tem os encaixes, tem aonde vai no chassi, tem, inclusive eu desenho o chassi. Daqui a pouco eu mostro o chassi feito aqui, tá? E aí a gente tem que começar a fazer a ligação entre os pontos de maneira lógica e o mais coerente possível. Pode estar parecendo uma bagunça agora, né? Porque tem muito tendão, muito repuxo, muita extrusão, mas conforme o desenrolar, você vai fechando essa caixa, vamos dizer assim, para ela poder depois ser fatiada. E conforme a gente vai fechando os polígonos, né, porque são considerados os polígonos, a gente já vai começando a acrescentar detalhes que existem na carroceria. Aqui mesmo tem um detalhe interessante que é um encaixe que fica no chassi, né? Ele tem uma saliência aqui no alojamento de roda, né, que na peça original, olha ela aí, olha. Então na peça original ela existe. Então a gente tem que repor aqui também, tem que colocar aqui também. Porque lá no Buck, claro que esse é muito simples, porque o Buck do 32, como é um carro que praticamente todo mundo conhece, então não preciso ter aquele preciosismo
com o bunker. A não ser quando é um carro que tem muita reentrância, muito detalhismo, né? Mas esse daqui a gente já conhece bastante e já tem as medidas dele certinho, então a gente já sabe, ó, os detalhezinhos que já começa a aparecer, agora a gente organiza todos esses polígonos para que ele possa se tornar uma peça única, né? Olha, já está fechado, já a lateral já está ajeitado, tudo ajeitado, olha, os detalhismos dentro do alojamento de roda. Veja que a gente também já sai espelhado os dois lados, né? Os dois lados saem espelhados. E ele agora está pronto, né? Colocar uma cor para ver, conferir. Ele está pronto já para fazer o fatiamento. Agora a gente já vai começar a partir para o fatiamento efetivamente. Essa é a hora que o pessoal mais quer saber do que a própria modelagem em si. É como vai fazer o corte. O corte é o que o pessoal vive me perguntando, como é que você age. Então é assim, olha. A gente, no programa, eu já deixo uma parte só, você vê que a gente modelou ela espelhada. Mas uma parte só já vai ser o suficiente, porque você faz para os dois, tá? E aí acrescento, como estou mostrando na tela, acrescento uma placa. Essa placa é finíssima, tá? Ela ainda não tem assim uma forma nenhuma. Simplesmente é a placa. Essa placa ela é multiplicada e distribuída pela peça, né? Pela peça em si. Ela corre a peça do jeito que eu estou mostrando aí, né? Daí vai vir o efeito de multiplicação dessa peça, né? A gente adequa ela, tal, mas eu tenho que colocar ela, várias delas juntos e escolher aqui, como eu falei, eu não utilizo, vou falar o nome dele, é o Fusion 360 ou o Slicer. Por quê? Muita gente usa, concordo, gosto dele sim, não tem nada contra não. Mas acontece que ele não dá pra gente uma liberdade que na mão você consegue. Por exemplo, existem detalhes em carros que têm uma carroceria muito complexa que a gente consegue fazer separado e colocar. Como se você for ver o Fusca que eu fiz, o protótipo do Caffer 37, ele tem uma seção na porta que tem uma depressão que é a locação da maçaneta. Então, se eu fosse colocar aquela depressão para ser detalhada no Fusion, ia precisar de muita madeira, sabe? E daí eu não conseguiria fazer aquela depressão porque ele não ia bater nunca nela. Não sei se eu estou conseguindo passar a informação direito. Se não tiver, escreve aí pra gente no comentário. Fala, olha, não entendi, mas é assim. Para você fazer no Fusion 360, fica muito bonito, mas também fica muito caro. Aqui eu escolho os pontos-chave e vou traçando conforme o ponto-chave. Ó, aqui eu rotaciono, que é para eu poder pegar ele num ângulo. Que aqui essa parte aqui da traseira aqui já é um circular, né? Já forma um raio. Então a gente acompanha esse raio. E daí a gente vai conseguindo desenvolver a chapa, né? As placas que vão ser unidas de uma maneira mais lógica. É claro, não, de novo, vou dizer, não sou contra os softwares dessa natureza automático, tá? Porque você coloca lá uma sequência no determinado eixo e aí você distribui e fala, não, eu quero de 10 em 10 centímetros, de 20 em 20 centímetros, e ele vai cortando as placas, só que ele corta tudo por inteiro e você vai gastar muita placa para definir esse carro, né? E se é um carro que uma pessoa, talvez uma carroceria, ou um objeto que seja, que a pessoa não conheça ele direito, como no caso do Ford 32, todo mundo sabe como é, então a gente faz mais por orientação, né? Tem uma orientação para seguir, para poder pôr a chapa em cima. Mas é assim, eu gasto menos placa dessa maneira. Eu gasto muito menos placa dessa maneira. Então, aqui agora está o comandinho de operação booleana. Então, você abre a aba, procura lá, operação booleana, né? Coloca aqui, olha, como mostrou aqui,
intersecção, diferença ou união. Então, aqui eu fiz uma intersecção do menor para o maior, né? Da primeira placa para o objeto, que é a lateral, e o resultado, olha aí, olha, é rápido, é muito rápido, não tem segredo, tá? Operação booleana. Então aqui agora a gente ainda falta definir o encaixe, os slots, né? Porque vai fazer as peças se encaixar uma na outra, né? Porque aí, por exemplo, eu chamo de eixo X, porque ele corta o carro na sua lateral, né? A união dos dois mostrando o corte, né? E daí agora, com esse eixo cortado, esse eixo X cortado, eu vou para os dois outros, que são a horizontal, que eu digo que é o eixo Z, e a frontal, que é o eixo Y, tá? Tudo, lembre-se, plano cartesiano, operação booleana. Rapaz, olha, na escola a gente ficava imaginando, mas onde é que eu vou usar isso? E eu vou ter isso aonde? Tá aí, meu amigo, olha só, a gente precisa disso, a gente vive com isso, tá? Um torno mecânico trabalha no eixo X e o eixo Z, tá? Para começo de conversa. Então, quer dizer, essas são coisas que a gente aprende e que tá aí na vida toda. Quando não tinha computador, a gente fazia ele na mão e já lembrava de ser o traçado x, y, z. O plano cartesiano é regra. Para essa geometria é regra, tá? Vamos fazer as outras peças que é para a gente poder começar a definir nosso buck, né? Definir, olha só. Aqui já começa a traçar a lateral dele. Aí já começa a escolher. Como é uma peça praticamente extremamente conhecida, né? Então não vou traçar muita coisa. Aqui, por exemplo, nessa horizontal, no eixo Z, eu vou colocar duas peças só. Eu até tracei mais, você pode ver aqui que eu até dividi um pouco mais. Só que na prática, na hora que eu fui fazer as contas direito, não tem necessidade, não são necessárias, né? Porque ó, essa de cima mesmo, fica redundante, ela fica sem função. Seria uma função só de estrutura, mas é uma peça tão simples e tão robusta que não tem necessidade de uma estrutura, assim, né? Então a gente tira, eu mesmo tirei. Tirei várias delas que eu cortei aqui, porque eu vi que não tinha necessidade. Inclusive, essa última agora de cima, né? É a única que vai ficar. Deixei uma inferior e uma superior. Mas olha, já estou traçando num ponto estratégico dessa superior que eu vou cortar ela. Tá vendo? Na mão mesmo, eu já corto ela. Vai ficar só um pedaço. Ó, vai ficar assim, ó. É isso daí, ó. Por quê? Porque eu só quero detalhar a locação dos frisos, da locação dos ressaltos, né? Aonde uma bead roller vai passar, uma frisadeira vai passar com a chapa dela, né? Então, no geral, olha, eles já começando a ficar unidos, né? A situação que vai ficar é essa daí, ó. É isso aí. Ela tem a marcação coerente das marcas do friso, da marca de carroceria, da depressão dos detalhes de carroceria, e já cumpriu com a sua função. Não preciso mais. Isso na mão a gente consegue, vai pensando, vai raciocinando. Às vezes um cliente também que me pede, então aí ele pode chegar em mim e falar, olha, Donizete, eu queria aquele detalhe tal, aquela reentrância que pode, igual por exemplo aqui nesse caso desse saliência aqui, ó, dessa saliência. Aí o cliente pega e me pede, fala, olha, destaca essa saliência para mim. Tá aí, a gente consegue definir ela, a gente consegue resolver ela, né? Então a gente eu traria aí nesse caso algumas placas a mais só nesse pedacinho, só nesse pequeno trecho, tá? Mas como é um trecho aqui, uma peça simples, eu vou deixar só esse detalhe o máximo aqui pra gente e sem problema, a gente já consegue resolver, tá? Aqui já está marcado, já está tudo certinho. Agora nós vamos tratar do eixo Z, do eixo Y, né? Vamos tratar do eixo Y, que é a mesma coisa, mas o eixo Y também, olha, são três peças principais. Uma placa inteiriça no fundo e duas mais à frente. E pode reparar também que a placa que eu estou escolhendo para o eixo Y,
ela não vai abranger toda a carroceria. Ela só vai pegar esse ponto superior aqui que eu quero destacar para poder fazer ele. Olha só, não tem necessidade de ser ela por extenso, por todo o corpo da peça, né? A gente aloca ela num ponto estratégico também. A gente define aqui um ponto estratégico e vai acertando, inclusive, ângulo, posicionando a peça, né? Escolhendo o ângulo correto para posicionamento da peça, para criar aquele encaixe para aquele detalhe. Aqui, por exemplo, eu quis ressaltar esse detalhe do relevo dele, aonde pega a capota, né? E aí eu precisei acertar de uma maneira, preciso acertar de uma maneira que possa realçar esse detalhe para a gente poder fazer depois, ou em fibra ou na chapa, né? Aí aqui, inclusive, né, eu coloquei dois. Essas duas peças, então, se mostram mais do que suficientes para a gente poder chegar num acordo, num consenso com a modelagem dessa peça, né? Agora é a diferença delas, e com a diferença delas a gente só vai fazer agora uma. Eu quero fazer uma chapa principal, tá? Fazer uma chapa principal para ficar nas costas, porque esse buck ele vai ficar tanto vai ser unido com o resto desse carro. Eu vou terminar esse carro, como ele também vai acabar ficando na minha parede, né? Que ele vai ser preenchido, bonitinho, vai ficar um negócio memorabilia. Vai ficar lá na parede, lá esticado lá e é uma amostra do nosso trabalho, né? Vai ser uma amostra do nosso serviço na parede. Essa é a aparência final, sem os encaixes. Agora nós vamos trabalhar os encaixes, mas no geral a aparência total dela é essa daí. É como vai ficar, como vai ser o buck na sua realidade. Para criar o slot, então eu crio um gabarito positivo que tem a medida da chapa. A chapa aqui para escolhida é a de 15 milímetros, foi a de 15 milímetros. Então eu crio esse gabarito de 15 milímetros, um bloquinho como está sendo visto na tela aqui, que tem 15 milímetros de espessura e acompanha toda a locação do slot que vai ser feito em negativo na chapa. Por operação booleana também, não tem nada de diferente. A única coisa aqui é que eu escolho o manual. Aí você vai falar, mas o Fusion 360 dá tudo isso automático. Dá tudo isso automático. Mas aqui eu faço manual, já comecei manual, vamos fazer manual. Eu começo a colocar ele no lugar, acertar, criar o ângulo dele, faço ele acompanhar a chapa. E daí eu vou distribuindo ao longo da peça e por operação booleana ele já vai fazer o corte para mim. Aqui agora também a gente já tem a situação seguinte, já colocamos a espessura da chapa nas peças principais e já fizemos o slot embaixo, né? Então, cada uma delas eu estou especificando a sua espessura de 15 milímetros e estou deixando para visualizar como que vai ficar o encaixe final das peças. Olha a situação, como é que ele fica. Olha, as peças já devidamente cortadas, já prontas para se transformar em 2D. Perfeito? Já prontas para se transformar em 2D. Já estamos saindo do 3D, vamos passar para o 2D. Nós vamos espalhar elas para um CAD, para um software CAD 2D, para gerar o DXF dela. Essa é a aparência do buck completo. Agora é o momento que a gente vai pegar essa peça que a gente cortou, que a gente fatiou, que a gente fez os slots em booleano e transformar elas num arquivo DXF para passar para o CAD. Para isso a gente simplesmente desmonta ela, quer dizer, abre ela, rotaciona ela e colocar ela num plano, como que se você espalhasse ela no chão. Vamos espalhar ela no chão aqui do Blender, né? Que é o chão dele, vamos dizer que é o eixo zero, é o zero do eixo Z, tá? Então a gente espalha ele no chão
entra na visão de topo e gera um arquivo DXF no próprio Blender. Com isso você salva o trabalho em DXF, sai do Blender, entra num software CAD, abre a biblioteca onde você salvou o arquivo DXF que você tirou do Blender e olha ele aí. Na tela a gente já mostra o formato dele primário. Eu rotaciono ele conforme eu preciso para poder trabalhar. E aí agora vem uma coisa interessante que muita gente apanha literalmente para poder trabalhar com o Blender na hora de gerar um DXF. Porque tem gente que conhece, sabe desse recurso, usa, mas e alguns não sabem dessa situação. Veja quantas linhas tem no arquivo CAD que foi gerado do DXF. Se você mandar isso para uma CNC, ela vai se confundir. Ela não vai entender essa montoeira de linha. Então essas linhas, elas são desnecessárias e ainda atrapalham o trabalho de uma CNC. Se você mandar imprimir, não tem problema, ele imprime essas linhas. Mas aí aqui a gente precisa de um trabalho de retopologia. Eu desenho, aí outra vez você vai dizer para mim, tá vendo? Olha o tempo que você perde. Eu perco sim, perco esse tempo, mas eu sei que eu estou fazendo um negócio que a hora que montar vai me dar satisfação, vai ficar muito bom. E nós vamos montar esse carro, nós vamos ver isso, nós vamos fazer isso aqui junto. Eu vou montar ele na escala 1:4 e daí eu vou fazer essa retopologia e vou reduzir 4 vezes o tamanho desse projeto para eu fazer ele em miniatura, uma miniatura 1:4, tá? Aí o que acontece aqui? A gente vai fazer a retopologia dele e conforme a gente vai, como é que fala, terminando, vou apagando essas linhas excedentes, essas desnecessárias, que depois na hora se eu for mandar ele para uma CNC, não vai ter problema, não vai ter incompatibilidade no arquivo. E com elas linhas já limpas, olha só como fica. Fantástico, aqui já está prontinho para você mandar para uma CNC, para você mandar para imprimir, se for o caso, tá? Ele ainda está na escala 1:1, e a escala 1:1 vai fazer a peça do tamanho original do carro. E nós vamos reduzir, eu vou reduzir ela para 1:4, é só pedir no CAD para escalar, todo mundo quem já conhece o CAD já sabe como fazer isso, né? Dá uma escala, 0,25, e aí você tem 4 vezes menor do que o tamanho original do carro, né? E de resto, cada peça com sua identificação, tudo certinho. E agora a gente vai começar a fazer o físico, né? Vamos só conferir se bateu a medida. Ficou um centésimo a maior, mas isso é irrelevante para o momento, porque vai até te ajudar a encaixar a peça. De resto, é isso daí. Até aqui vamos encerrar a parte digital desse projeto. A parte digital já finalizada para essa peça, nós vamos continuar, eu vou continuar no carro todo e vou mostrar também, só que de uma maneira mais resumida, né? Eu já mandei imprimir na escala 1:4 as peças como ficaram. Por quê? Eu podia tá mandando para uma CNC, mas eu vou fazer à mão e mostrar para você que é um trabalho simples, é um trabalho fácil, tá? E eu fiz a impressão, ficou em 2 folhas tamanho A3. Olha, 2 folhas tamanho A3. Agora, na próxima sequência, eu vou fazer os cortes, colar ele numa madeira, fazer os cortes, fazer a montagem, colagem e dar o acabamento, e ele vai ficar parecendo uma peça real. Mais isso na segunda parte do vídeo, né? Então, para você que viu até aqui, obrigado, muito agradecido, né? Eu conto contigo aí também para poder fazer mais vídeos, e eu vou fazer o segundo desse assunto, né? Nós vamos parar esse por aqui, que eu vou juntar o material para poder fazer agora essa peça física, para mostrar para gente, para vocês,
como é que a gente trabalha. Tá? Muito obrigado e até o próximo.